Olá pessoas, tudo bem com vocês? Joia? Eu tenho certeza, eu andei pensando bastante. Acho que essa série Cristãos que não conhecem Cristo, a história por si mesmo tem se encarregado de dizer uma das situações e um dos motivos das pessoas não quererem, entre aspas, estar perto dessas pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem o Cristo. E nesse último episódio, se eu posso colocar assim, desta série, eu vou voltar falando sobre outras coisas, mas essa série específica eu encerro hoje. Eu vou tratar de um assunto muito complicado e muito complexo. Nossa, claro, mais complexo ainda que a submissão? Cara, sim e não, porque ele traz algo que muita gente fala que não tem e não existe. Mas algumas atitudes revelam muito isso. E eu vou contar uma história, o que eu penso sobre o fanatismo. O fanatismo é algo que parece que as pessoas não acreditam que exista. Aqueles grupos terroristas, os grupos... como é que eu posso colocar, que destruíam as aldeias porque elas queriam destruir o Cristo, né? Destruir os cristãos, ou seja, todo aquele que ameaçava o mundo ou islâmico, não totalmente islâmico, né? Ou o mundo no Oriente Médio dos radicais que matavam as pessoas de forma cruel. Eram ligados a grupos chamados fanáticos, né? Eram os fanáticos. Durante muito tempo, eu dizia que nós tínhamos que ser fanáticos por Cristo. O fanático por Cristo é aquele que devota nele todas as suas coisas e faz dele a razão do seu viver. Paulo fez isso, ele era fanático por Cristo. Porque para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Ele não tinha outra motivação. Paulo tinha muitas credenciais e muitas características. Eu falo do apóstolo, né, de São Paulo. Mas ele abriu mão de todas essas razões religiosas e políticas para conhecer melhor a Jesus, o Cristo, segundo uma das cartas que ele escreve para as igrejas da sua época. E qual que é a dificuldade que nós temos hoje quando nós nos colocamos em uma posição de radicalismo e de fanatismo com coisas que não têm absolutamente nada a ver com Jesus e com o Evangelho de Cristo? Por que esse comportamento bizarro com um time de futebol, onde as pessoas partem para discussão e para briga, para ter razão? Eu fui um fanático durante um tempo em futebol. Eu era um cara que todos os dias só falava nisso. E eu fui um cara que, quando o Palmeiras perdeu o título mundial, eu fui um cara que um dia teve que abrir mão desse fanatismo pelo clube que eu torço aqui em São Paulo, pelo Palmeiras, para entender que todos são livres para torcer ou não para um time. Torcer ou não para um time, uma agremiação, torcer para um candidato. Quando eu percebi que eu não estava indo para lugar nenhum com essa minha loucura pelo Palmeiras, eu resolvi abrir mão. E me tornei hoje muito mais um cara realista do que um cara otimista ou pessimista. Se Paulo abriu mão das suas coisas, das suas convicções, em prol de algo maior, que era o Evangelho de Cristo, por que nós, ou por que alguns dentro do cristianismo, não conseguem abrir mão do seu fanatismo ideológico, doutrinário, religioso ou político? Por
que, meu irmão, você não consegue simplesmente buscar um equilíbrio na sua vida? Paulo tinha o fanatismo voltado para o Evangelho de Jesus. E o próprio Cristo não era esse fanático. Pelo contrário, ele era muito mal visto pela sociedade religiosa, porque ele vivia uma vida de equilíbrio. Ele participava de festa, ele gostava de festa. Antigamente os fanáticos, nos anos 70, 80, não podiam ir a festas, não podiam ver televisão. Os fanáticos não podiam usar roupas comuns, não podiam ir à praia, porque eles estavam fazendo isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas de uma certa maneira, eles estavam buscando uma vida diferente com relação àquilo que as pessoas comuns vivem. E Jesus fazia exatamente o contrário. Jesus participava de festa, estava sempre nas baladas com a galera, era amigo de prostituta, era amigo de bandido, era amigo de todo mundo. Mas os fanáticos estavam perseguindo esse Cristo. A opressão por conta do medo, o convencimento por conta do medo é um dos piores pecados que pode existir contra um ser humano. Se você não fizer isso, Deus não vai se agradar de você. Esse evangelho da ameaça é diferente daquele evangelho que diz assim: queridão, vai e não comete mais esse tipo de erro. Vai, caminha, go away. Então, meu irmão, nesse último vídeo, eu não vou te dar conselho, não vou fugir da Bíblia, eu só vou te falar uma coisa. Se as suas convicções não podem ser alteradas, nem mexidas, porque você está fechado com um presidente, ou está fechado com uma instituição religiosa, ou está fechado com uma ideologia, ou está fechado com um movimento, saiba que o seu evangelho, o seu cristianismo, não serve de nada. Ele apenas te alimenta e faz com que você fique cada vez menos entendedor e menos conhecedor do Cristo. Qual era o grande desejo de Paulo? Conhecer a Jesus e ser um instrumento na mão dele. Qual que é o seu grande desejo? Convencer os outros de que você está certo e de que todo mundo está errado. E isso é errado, né? Ai, Cláudio, mas eu não acho que eu estou pecando. Não estou falando de pecado. Estou falando de testemunho. Estou falando de troca de valores. Estou falando de convicções precipitadas e falta de equilíbrio. Isso não vai te levar para o inferno, de forma alguma. Mas com certeza não vai transformar a sua vida aqui na terra num céu. Não vai. E aí você precisa escolher o que você quer fazer da sua vida. Se você quer permanecer calcado nas suas convicções, que são capazes de acabar com a amizade. Por exemplo, uma vez um cara falou para mim que tudo tinha que ser feito na base da política. E que até Paulo e Barnabé brigaram. Paulo e Barnabé brigaram por outra situação, não foi por causa de política. Paulo não concordava que Marcos, o jovem Marcos, o menino Marcos, abandonasse a missão no meio. Porque Paulo era um cara difícil. Barnabé falou: mano, é uma criança, velho. Para Paulo, não tinha nada a ver. Tinha que seguir, tinha que fazer. Mas Paulo era capaz de fazer isso. Mas Marcos não. Marcos não queria naquele momento. E Barnabé acolhe ao jovem Marcos, que não era apóstolo de Cristo. Era simplesmente um parente de Pedro, que resolveu viajar, estava empolgado. Adolescentes fazem isso, estava empolgado, vamos viajar, yeah! Só que chegou no meio da viagem, ele cansou, velho. É um pé no saco, muito tempo no mar, muito tempo viajando, muito tempo andando, muito tempo apanhando, tendo que fugir. Mas Paulo achava que todo mundo tinha que passar por aquilo. No fim da vida, Paulo percebe que ele foi precipitado e precisava de Marcos.
Mas Barnabé acolheu ele. Porque Barnabé era amoroso e buscava o equilíbrio. Ah, mas ele protegeu um cara que desistiu da obra. E você está desistindo da sua família, dos seus amigos, às vezes das suas ovelhas. Não por causa do evangelho, mas por causa de uma ideologia que não vai levar você para lugar nenhum.